O santo do dia 8 de abril. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Júlia Belarrete e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 8 de abril. Em 12 de julho de 1751, no século XVIII, numa pequena aldeia do norte da França, nasce Maria Rosa Júlia Belarrete, filha de camponeses pobres e muitos religiosos, que batizaram no mesmo dia do seu nascimento. Ela e seus pais e seus 8 irmãos viviam no trabalho, na lavoura e de um pequeno comércio. Júlia faz a primeira comunhão aos 7 anos e com 8 anos já havia aprendido todo o catecismo. Por uma disposição interior e por um chamado sobrenatural, por fé viva na presença real de Jesus no pão da Eucaristia, a Eucaristia passou a ser o único alimento de sua vida. Ela aprendeu a ler e a escrever, porque com este saber ajudava no sustento da sua casa, mesmo com todas as suas ocupações para ajudar a família, sempre procurava curvar-se tempo para visitar os enfermos e os abandonados. Ela os ajudava em oração por eles. Aos 13 anos, sem nutrição física, por se alimentar apenas da comunhão eucarística, ela começou a ter sérios problemas de saúde. Júlia, que já caminhava com muitas dificuldades por causa do trabalho excessivo na lavoura para ajudar os pais, presenciou um atentado cometido ao seu pai. Um indivíduo disparou um fuzil contra ele e Júlia teve o seu sistema nervoso abalado. Em 1782, no século XVIII, uma forte epidemia gravou ainda mais a saúde de Júlia, fazendo com que ela ficasse paralítica por 22 anos. Desde então, recebeu 5 vezes o sacramento da unção dos enfermos devido à gravidade da situação da sua saúde. Durante a sua paralisia, Santa Júlia Belarrete mergulhou nos mistérios profundos da oração e da contemplação da vida mística. O Senhor, presente na Eucaristia, passou a ser o centro da sua vida. Ele revelou a ela os mistérios da salvação, dos sofrimentos no Calvário e da imensurável glória celeste, da luz de Deus que ilumina a vida dos cristãos. Os frutos da Eucaristia apareceram. Santa Júlia Belarrete tinha uma vida ativa, mesmo nesta situação especial de paralisia. Ela esteve sempre ligada à catequese paroquial e dava grande atenção à educação dos pobres, sabendo que a educação é uma das chaves da libertação dos pobres. Sempre engajada na catequese da paróquia, procurava-se com a educação dos pobres. Cultivava-se a amizade dentro de sua família, ampliava-se esses laços com os religiosos, com mulheres nobres que, sabendo da sua situação, procuravam arrecadar donativos que ajudavam a sua família. Mantinha amizade também com as irmãs carmelitas que lhe davam um suporte espiritual. Santa Júlia Belarrete, depois de muitos anos de paralisia e vida mística, sentiu-se o seu coração o grande desejo de se tornar religiosa. Este desejo, porém, carregava uma meta muito definida. Era preciso fundar uma congregação religiosa com o carisma de formar bons e santos educadores para educar os pobres. Em outubro de 1794, no século XVIII, aos 44 anos de idade, Santa Júlia encontrou-se com a franciscana Blin de Bourbon, que tinha 38 anos. Elas se conheceram no castelo da nobreza da família francesa em Amiens. Essa amizade tornou-se uma cela originada da congregação das Irmãs de Nossa Senhora, o qual
futuramente chamaria a Congregação das Irmãs Notre-Dame de Namur. No dia 2 de fevereiro de 1804, no século XIX, em Armes, Júlia Bernadette e Francisca Benior e Catarina Duchanel emitiram os votos religiosos. Essa cerimônia, presidida pelo padre Varin, marcou o início da Congregação das Irmãs de Notre-Dame de Namur. O objetivo do novo instituto era a educação das crianças e a catequese. Em 1º de junho de 1804, no século XIX, após 30 anos de enfermidade e 22 anos de paralisia, Júlia foi milagrosamente curada durante a novena do Sagrado Coração de Jesus. A sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus a curou, pois ela voltou a caminhar depois de todos esses anos. A Mãe de Deus era sua grande referência de modelo, e a Eucaristia era o centro de sua vida e de sua fé inabalável. Mas viver com ela não era fácil. Era um desafio constante. Devido à firmeza de meta, foi considerada teimosa e temperamental, principalmente por não aceitar que a congregação fosse só diocesana, ou seja, sem superiora geral. Contou-se muito para que tivesse tal direito, mas, por fim, foi eleita superiora geral. Santa Júlia Bernadette abriu sua primeira escola gratuita para as crianças pobres em Amiens e começou a viajar pela França, Bélgica, estendendo-se a obra. Era um tempo de miséria e dificuldades, por isso ela abria pensionatos com os ganhos obtidos e fundava escolas agrícolas. Não aceitava qualquer donativo que pudesse tirar a independência da congregação. Para ter recursos, criava pensionatos, ao lado deles, escolas para os pobres. Sua obra espalhou por várias cidades destes dois países. Santa Júlia Bernadette foi perseguida injustamente pelo bispo da cidade de Amiens. Ele chegou até afastá-la da congregação. As irmãs, porém, decidiram ir junto com ela para numa cidade belga, e ali a congregação firmou e foi em frente. E Santa Júlia, então, continuou a sua obra, ajudando milhares de crianças pobres, dando a elas formação que lhe abria uma porta para o futuro melhor. Durante 12 anos em que Júlia esteve à frente da congregação, ela fundou várias comunidades e escreveu mais de 400 cartas. Vendo a obra de sua vida realizada, Santa Júlia Bernadette faleceu na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que era o centro da sua vida, no dia 8 de abril de 1816, no século XIX, aos 55 anos de idade. Enquanto recitava o Magnificat, foi beatificada pelo Papa Pio X em 1906, no século XX, e canonizada pelo Papa Paulo VI em 1969, também no século XX. Na ocasião, ele disse: por meio de seu batismo e de sua consagração religiosa, por sua vida inteira a fé em Deus, Júlia foi colocada na trilha da opção divina pelos pobres. Ó Deus, que deste a Santa Júlia Bernadette a graça de ter o vosso Filho Jesus Cristo como centro de sua vida, dai também a nós esta graça especial e essencial, para que a nossa vida frutifique em bênção para com todos aqueles que precisam, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 8 de abril. Santo Ágado, profeta que, segundo o testemunho dos Atos dos Apóstolos, anunciou uma grande fome em toda a terra e os tormentos que Paulo ia sofrer por parte dos gentios. Século I, ano 60. Santos Isidório, Assicritos, Figorino e Apóstolo São Paulo saúdam
a Epístola aos Romanos, século I, ano 62. São Dionísio, bispo de Coríntio, da Grécia, que, dotando de admirável conhecimento pela palavra de Deus, instruiu a pregação aos fiéis da sua cidade episcopal, a sua província, e assim como com as suas cartas, os bispos de outras cidades de províncias. Século II, ano 180. São Timóteo, Dionísios, Macário e Máximos, martirizados na Síria, no século II, ano 181. São Dionísio, bispo memorável por ter professado a fé na Santa Amada Igreja Católica, muitas vezes insígnes pelas diversas tribulações e torturas suportadas pela perseguição do Império Romano. Foi martirizado no século III, no ano de 255. Santo Amanco, bispo que foi terceiro a ocupar a esta cátedra episcopal, construiu a Basílica dos Apóstolos na Itália. Faleceu no século V, no ano de 449 de morte natural. O beato Clemente de Osimo, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, em Umbria, na região da Itália, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1291. O beato Julião dos Santos Agostinho, religioso da Ordem dos Frades Menores Delcados, que foi considerado alienado mental por causa de sua rigorosa penitência e várias vezes afastado de sua vida religiosa, faleceu de morte natural no século XVII, no ano de 1606. O beato Augusto Cartrucric, presbítero da Sociedade Salesiana, cuja enfermidade não impediu que, segundo o firmamento e o chamado de Deus, recebeu especiais dons de santidades na Hungria, na região da Itália. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1893. O beato Domingos do Santíssimo Sacramento Iturrite, presbítero da Ordem da Santíssima Trindade, que se dedicou com todas as suas forças a promover a salvação das almas e exaltar a glória da Santíssima Trindade na Espanha. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1927. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 8 de abril, dia que a Igreja Católica celebra Santa Júlia Biliaete, religiosa cujo alimento foi unicamente a Eucaristia.